Cerca de 6 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para projetos de melhoramento genético da ABCZ. 45% deste valor destinados exclusivamente para genotipagens. Os animais escolhidos foram identificados no banco de dados da entidade. A expectativa é fazer cerca de 30 mil avaliações ainda nesse ano. Mais de 30 mil animais entre machos e fêmeas devem ser genotipados pela ABCZ. O trabalho feito em parceria com a Embrapa Gado de Corte abrange todas as raças zebuínas e não tem custo para os criadores. É importante a gente entregar para o criador uma informação confiável para ele tomar decisão na fazenda, para ele decidir quem são os animais que merecem passar os seus genes adiante no objetivo de promover progresso genético. Quem são os reprodutores, melhor falando, quem são os touros, quem são as vacas, eles são escolhidos com base na genômica e o criador vai ter um resultado mais acurado. Os zebuínos selecionados pelo programa de genotipagem estão distribuídos em pelo menos 80% dos criatórios com processo ativo na ABCZ. Mas, para que a avaliação genômica aconteça de fato, os pecuaristas precisam encaminhar o material genético desses animais ao departamento técnico da entidade. E os criadores vão acessar nas respectivas páginas de comunicação eletrônica a lista de animais para enviar a amostra biológica. Se forem animais vivos presentes na fazenda, a gente recomenda que envie o pelo. Se for animal que não existe, mas que tem sêmen, a gente recomenda que envie o sêmen, não precisa estar congelado. A gente só recomenda que coloque dentro de um plástico selado, por segurança, e envie para a sede da ABCZ. Conversamos com a professora Camila Raimundo, que é especialista em melhoramento genético. Ela explicou passo a passo como deve ser feita a coleta das amostras dos animais vivos. Segundo a professora, o mais recomendado é a retirada de pelos da vassoura da cauda do animal, que contenham bulbo capilar. Quando você for pegar as amostras, você sempre tirar uma quantidade pensando que você tem que ter em torno de 30 a 50 pelos viáveis, pelo menos, entre 30 a 50. Sempre é bom ir perto dos 50. Por quê? Porque você tem cada bulbo capilar, que é como se fosse a raiz, né, daqui do pelo dela, dessa vassoura da cauda, cada bulbinho é onde eu consigo tirar, remover a amostra do DNA. Então, eu tenho capacidade de repetição. E capacidade de repetição me traz acurácia no resultado, tranquilidade no resultado. Olha só, puxei e aqui, ó, tá vendo essa parte mais clarinha? É onde eu tenho o bulbo capilar. E esse bulbinho aqui é onde que eu vou extrair o DNA. Analisadas em laboratório, as amostras vão revelar dados importantes que aceleram o processo de evolução dos rebanhos, contribuindo de forma significativa para o crescimento da pecuária brasileira. Por exemplo, em animais jovens, né? Vamos pensar um bezerro ou um tourinho jovem que ainda não tem filhos. Com essa amostragem eu consigo fazer um sequenciamento genético para ter então valor genético genômico, ou seja, eu consigo calcular DEPs e PTAs desse animal, né, que é o valor, a capacidade de transmissão dele ainda a idade jovem. Então, avaliar essa capacidade genética, a idade jovem, sem ter que esperar esse animal ter filhos, sem ter que esperar esse animal produzir algumas gerações, e eu já ter, então, uma medida, um processo de seleção. Como a gente viu na reportagem, o processo de coleta do material é simples, basta seguir as orientações da especialista. E a gente continua falando sobre esse processo de genotipagem para entender como funciona o trabalho depois que o material chega ao laboratório. Para isso, nós conversamos com o gerente comercial da Neogen, parceira da ABCZ. Um cuidado importante que a gente deve ter é onde acondicionar essas amostras até ser feito o envio pelo correio, né, para a ABCZ ou até para o laboratório, e evitar ao máximo locais úmidos, né, não abafar essas amostras em sacos de plástico, colocar sempre em envelopes de papel, em caixas de papelão, e procurar deixar sempre em locais o mais secos possível. Porque um dos fatores que pode trazer problemas para a amostra e fazer com que ela falhe no processamento é a criação de mofo, né, devido à umidade que pode causar isso dentro dos bulbos capilares, né? De posse disso, no envio, se essas amostras forem de pelo, é importante deixá-las o mais organizado possível para o pessoal manipular isso depois. Se houver alguma amostra de sêmen, o cuidado é colocar dentro, aí sim, colocar dentro de um saco plástico, né? Porque pode a bucha estourar no transporte, e
prevenir que essa amostra possa ser, essa paleta de sêmen possa ser quebrada e a perda do material também acaba dificultando a gente para recuperar aqui. Mas, em tese, o problema para ser evitado, né, na manipulação dessas amostras, na maioria das vezes é a umidade mesmo, é isso que causa muitas falhas. Tirando isso, eu acho que mantendo esse padrão que foi apresentado, a gente não teria problema de falha com elas aqui no laboratório. A partir do momento que essa amostra chega no laboratório, ela vai passar aí, basicamente por 6 etapas aqui dentro, né? Todas elas juntas, até a entrega do resultado para o geneticista, né, para o Henrique aí na BCZ, vai levar em torno de 20 a 25 dias, né? Isso porque a gente tem um laboratório em território nacional, nós somos o único laboratório comercial de genômica aqui do Brasil, então a gente consegue oferecer um tempo de processamento entre 21 dias a 25, dependendo muito do dia que essa amostra chega no laboratório. Quando ela chega, o primeiro passo é fazer a recepção dela, né? A gente chama de recepção de amostras, que é contagem, quantas amostras tem, a conferência dessas amostras, para ver se está batendo tudo com o IVE escrito na planilha, ou seja, a identificação do animal no formulário e na amostra está batendo, está igual. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando faz essa conferência, porque a gente não pode atribuir uma informação, né, que é do animal 1 para o animal 2. Isso causa uma confusão muito grande dentro da avaliação genética. Então, é um processo extremamente importante, onde a gente tem que ter certeza que aquela identificação pertence ao animal da onde veio aquela amostra. Então, esse processo, dependendo do volume de amostras, pode demorar em torno de 1 a 2 dias, né, que é um processo extremamente criterioso e cheio de etapas de conferência com planilhas específicas, para ter a certeza de que tudo que veio fisicamente está presente no formulário eletrônico. A partir daí, a BCZ ou o criador vai receber um e-mail dizendo: recebi suas amostras, isso é uma confirmação de recebimento, elas vão ser conferidas e, caso esteja tudo 100% ok, vão ser liberadas para processamento. A partir desse momento que se libera o processamento, começa a contar esse tempo de 20 a 25 dias. Pode ocorrer de haver alguma discrepância entre o número de amostras físico e o número de amostras no formulário, ou vice-versa, ou algum erro de identificação. Caso isso ocorra, a gente envia um outro e-mail com a verificação de inconsistência. Enquanto não for resolvida essa inconsistência, a gente não pode colocar essa amostra para processar. As outras que vão estar ok, a gente pode liberar, né? E essa vai ficar aguardando o criador ou a própria BCZ resolver essa inconsistência, para a gente não, de novo, ter uma responsabilidade muito grande de gerar informação específica para cada um dos animais, para não causar ruído na avaliação genética. Daí para frente, depois dessa liberação, iniciam-se os processos propriamente ditos de laboratório, ou seja, de extração de DNA para a gente poder fazer a análise desse DNA. Como vocês sabem, o DNA é extraído do bulbo capilar, que vem junto com a amostra de pelo, né, no caso de amostras de pelo. Isso é um processo mecânico que a gente chama de punch, que é soco, né, em inglês, porque é uma canetinha oca que vai tirar os bulbos ali do pelo para colocar eles nas placas onde posteriormente eles vão ser tratados quimicamente pelo processo de extração. Então, esse processo de punch, ele obedece também a uma ordem muito específica. Cada uma das amostras tem um código de barras, cada uma das placas onde as amostras vão tem código de barras, então a gente tem a rastreabilidade de 100% do processo a partir do momento que ela foi recebida até o momento que foi entregue o resultado aí para a BCZ. Depois do processo de extração, a gente passa para uma quarta etapa, que é a genotipagem, né? A gente chama de genotipagem. O que consiste essa etapa? Depois que a gente já quebrou, né, as cadeias de DNA e os genes estão todos, vamos dizer assim, expostos para serem lidos, a gente precisa colocar essa amostra dentro do chip. O chip nada mais é do que uma lâmina de vidro, eu até estou com um aqui do lado, com 96 posições, no caso do chip específico para animal zebu. Não sei se vocês vão conseguir ter uma visualização boa, mas esse aqui é o famoso chip de 50 mil marcadores, onde cada retângulo que vocês veem aí é posicionado uma amostra de um animal diferente. Então, cada chip desse contém amostras de 96 animais. Depois que a amostra já está efetivamente curada dentro desse chip, ela vai para um scanner a laser.
que é o equipamento que vai gerar o resultado em si. Então, ele vai ler em cada uma daquelas retângulos de amostra quais são, né, os 50 mil marcadores, ou seja, quais são os 50 mil genes que aquele animal apresenta. Então, cada uma das posições vai ter um resultado diferente, porque cada animal é diferente e traz uma composição genética, né, genômica diferente. A partir disso, depois da leitura desse chip com 96 posições, isso leva aproximadamente 5 a 6 horas por chip, é gerado um arquivo com 50 mil linhas para cada um dos animais, ou seja, para cada uma das amostras. Esses arquivos são carregados numa nuvem e depois a gente passa, né, para a próxima etapa, que é o controle de qualidade de dados. A gente precisa efetivamente ler no mínimo 90% desses 50 mil marcadores para poder reportar o resultado, para a gente ver se não teve nenhum tipo de contaminação de amostra, está tudo ok. Isso é feito nos Estados Unidos, né, pelos geneticistas que fazem de todos os laboratórios que a gente tem no mundo, processo de 1 a 2 dias também, dependendo do volume de amostras que a gente manda. A partir daí são gerados os arquivos de resultados, que são arquivos de códigos, né, de zeros e uns, de letras, de A, B, A, C, T, G, que só o Henrique, né, e o departamento aí de genética da BCZ consegue interpretar, porque tem um software específico para fazer essa interpretação. Então, cada animal gera um arquivo de 50 mil linhas, vai ser agregado com a DEP tradicional do animal, ou seja, a informação de pedigree, a informação de fenótipo, e aí sim acontece a geração da DEP genômica. Então, são diversas essas etapas, desde a coleta da amostra até chegar na geração da DEP genômica, que são importantes e precisam desse cuidado, assim como a coleta de fenótipo na fazenda precisa desse cuidado, né? A anotação zootécnica correta, para você atribuir realmente a informação correta daquele animal e com isso fazer todas as estimativas de DEP, todas as estimativas genéticas com maior credibilidade, com maior precisão, com maior acurácia principalmente, que essa que é a importância da inclusão da informação genômica dentro da avaliação genética. E aí, com isso, né, depois tomar as melhores decisões aí de seleção, de descarte, de acasalamento, e seguir com o processo de seleção genômico/genética.